Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pessoal, 4 dias de caminhada e estamos aqui no Seretão, né? Poder fazer aquela caminhadinha matinal. Hoje, provavelmente eu não devo ir ao Taekwondo, né? Me poupar um pouco. Vou fazer uns trabalhos de fortalecimento muscular à noite. E eu acredito que dessa forma vai ficar bem melhor, né? Então, gente, vamos falar um pouco mais sobre a importância do sono, como você administrar melhor o seu tempo, o tempo do seu sono. E aqui vai uma dica importante, uma coisa que você precisa saber sobre o sono. O corpo humano, ele produz uma substância chamada melatonina. Melatonina. Vocês sabem o que é melatonina? Melatonina é uma substância que o nosso cérebro produz para poder regular o nosso relógio biológico. Então a melatonina ela é produzida pelo nosso corpo, né? Existe melatonina em comprimido também, para você que tem dificuldade para dormir, essas coisas, né? Aí é o seguinte, pessoal, só pausar um pouco aqui porque tem um barulhento aqui. Agora melhorou, ele não vai vir pra cá, então beleza. Pessoal, então é muito importante quando nós obedecemos os sinais que o nosso corpo emite, né? Sinais de cansaço, sinais de sono, né? Sinais de exaustão, sinais de ansiedade, sinais de tristeza, sinais de vontade, né? Isso é muito importante para quem é atleta, porque quanto mais tempo a gente fica sem fazer uma atividade física que nós gostamos, mais o corpo pede e mais isso tende a, como eu posso dizer para vocês, a mexer com o nosso humor, a mexer com o nosso sono, né? Quero dizer que quando a gente está ansioso, entre outras coisas, a gente tem dificuldade para dormir, dificuldade para se levantar, mexe com todo o nosso sistema, o nosso organismo. A gente fica desmotivado, a gente fica para baixo, né? Então, a disciplina, ela não é uma coisa que tem que vir apenas da nossa força de vontade, do nosso pensamento. Mas o nosso corpo, ele nos transmite sinais de que devemos respeitar os horários que o corpo está determinando. O nosso cérebro está falando o seguinte, ó, o corpo não está mais funcionando daquele jeito, já estou cansado. Vai dormir, meu filho, né? E é isso, vá dormir. Vá dormir. Então, isso é importante. Quando a gente tem um problema de humor, problema emocional, problema psicológico, psiquiátrico, né? É um pouco mais difícil lidar com essa questão. Mas tudo é questão de nós termos disciplina. Se o nosso corpo não consegue emitir sinais ou está emitindo sinais confusos e você não está conseguindo ter disciplina, é nessa hora que você tem que usar a sua força de vontade para fazer o seu corpo obedecer a sua vontade, né? Então, em alguns casos, a gente tem que ir contra os sinais, principalmente quando você tem depressão, quando você tem tristeza, desmotivação, desequilíbrio emocional, né? É importante. Mas uma coisa é certa, você sente sono, você tem que ir para a cama e dormir. E não ficar mexendo no celular, ficar na TV, né? Muita gente faz isso. Eu faço. Só que ultimamente eu estou indo deitar mais cedo, então tudo bem, não tem problema. Pro horário que eu quero acordar, é aquele negócio, você estabelece uma meta. Você quer acordar a tal hora, você dorme, você fica acordado até tal hora. Entendeu? Já é uma coisa, né?
Então isso é importante. Pai, se você quer acordar às 8, você pode dormir umas 10, pode deitar umas 10. Legal. Dá até para acordar às 6. Se você dá até para fazer isso, né? Agora, por quê? Porque o corpo ele precisa de entre 6 e 8 horas de sono. Tem gente que dorme meia-noite para acordar às 6 por conta de trabalho, entre outras coisas, né? Às vezes por demorar para chegar em casa, porque tem gente que pega metrô, ônibus, né? Mora longe do trabalho, aí leva mais tempo, né? E por aí vai, né? Se você consegue chegar em casa e dormir umas 10 horas da noite, eu acho que tá bom, tá ótimo. Dizem o seguinte, outra coisa importante, outro fato importante. Quando você acorda, quanto mais cedo você acorda, quanto mais cedo você dorme e mais cedo você acorda, não tô falando pra vocês acordarem 4 da manhã, pelo amor de Deus. Que nem um colega meu que acorda às 4 da manhã e fica rodando que nem um peru na sala. Eu tô falando pra vocês o seguinte: se você consegue dormir cedo e consegue acordar cedo, umas 6, 7, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Levando em conta todo o seu cronograma diário, o que você tem para fazer, trabalho, serviço, tá ótimo. Quem define o seu horário é você. Mas quem manda os sinais do que você tem que fazer para poder se recompor é o seu corpo, é o seu organismo, né? É o seu organismo. Então é importante você sentir o sono, vai dormir. Você acha que dá para dormir mais um pouco, acordou muito cedo? Dorme mais um pouco. Você fala, não, eu vou dormir mais um pouco. Tudo bem, eu posso abrir os olhos? Posso, mas eu tenho força para levantar da cama? Não, então descansa mais um pouco. Muitas das vezes nós determinamos isso, né? O que devemos fazer, né? Mas não devemos ser negligentes com os sinais que o corpo dá. Entendeu? Porque quando a gente começa a ignorar sinais, é aí que aparecem os problemas de saúde. Pra você ver, você não precisa de um médico que diga pra você que tem que dormir no horário certo e acordar no horário certo. É o seu corpo que manda os sinais. Então isso é muito interessante. E enquanto você conseguir, enquanto o seu organismo conseguir ter essa função de controlar o tempo, ao mesmo tempo que você administra e traça suas metas diárias, os seus objetivos, segue os seus cronogramas, você tá bem. Agora, o dia que você não puder controlar isso, aí já fica mais complicado. Muitas das vezes por conta de ter ignorado os sinais do corpo e até mesmo por conta de consumir alimentos, remédios, ter uma rotina que não condiz com aquilo que é saudável, né? Como, sei lá, ir pra balada, encher a cara de noite, de tarde, bebida, álcool, cigarro. Isso faz muito mal para o organismo e até de certa forma faz com que você não obedeça aos sinais do corpo humano, provocando indisciplina. O corpo ele vai ficar cansado de mandar sinal de que você tem que dormir, e não vai funcionar se você bebe, se você fuma. Então tem esse probleminha, porque você está combatendo a química que o seu organismo produz com uma química externa. Você está ingerindo coisas de fora para combater sinais de dentro. Entende? Isso eu me refiro especificamente a coisas que viciam, a drogas, cerveja, álcool, né? Álcool cigarro, enfim, né? Então, pessoal, muito cuidado com os sinais que o seu corpo emite
E se o seu corpo não está emitindo sinal por algum problema psicológico, psiquiátrico, remédio forte, você tem que ter em mente o seguinte: o nosso corpo ele precisa de 6 a 8 horas de sono para poder se recompor do desgaste do dia anterior, do gasto de energia do dia anterior. Senão, não rola. Independente de dar sinal ou não, você precisa ter de 6 a 8 horas de sono, não mais que isso e não menos do que isso, tá? É isso aí, pessoal. Você vai dormir à meia-noite, não precisa acordar às 4, pode acordar umas 7, 8 horas. Se você não faz nada, da vida, vai acordar umas 7, 8 horas, que tá bom. Não precisa acordar às 4, não tem necessidade. Por quê? Porque você só vai ter dormido 4 horas de sono. Vai acordar de mau humor, alterado, e o seu dia vai ser uma porcaria. Entendeu? Porque você vai ficar cansado o dia todo. Ah, não, eu consigo. Tudo bem, você consegue. Mas o que o seu corpo acha disso? Como é que está funcionando a sua cabeça no seu dia a dia? Esse é o problema, pessoal. Esse é o problema. E a sensação de estafa? Porque você se sentir estafado durante o dia porque você dormiu pouco e dormiu na hora errada, gente, não tem pior coisa. E o pior é que você fica com dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu já senti isso, estafa. Então, pessoal, vamos ter disciplina com o sono. Independente do corpo emitir sinal ou não, vocês já sabem. 6 a 8 horas de sono é o que o nosso corpo precisa para recarregar as energias. Pessoal, um forte abraço a todos. Vou ficando por aqui. Hoje eu acabei me estendendo um pouco, porque é um assunto muito complexo. É um assunto que exige uma reflexão profunda, exige que a gente debata bastante, tá? Não é tipo, meu amigo ele acorda às 5, 6 da manhã para fazer isso, eu posso acordar às 4. Depende, que horas você dorme? Que horas você dorme? O que você faz durante o dia? Quais são suas atividades? O quanto de gasto de energia você tem por dia? O quanto de gasto calórico você tem nas suas atividades físicas? Vocês têm que colocar tudo isso na balança para poder determinar o horário de dormir e o horário de acordar, né? Para você que é atleta. Eu não estou falando assim pro trabalhador. O trabalhador, ele sabe que ele precisa ter uma boa noite de sono para poder produzir no dia seguinte, para poder ter um dia produtivo. Mas o atleta, você que é atleta, você tem que saber o que é bom para você. E mais importante, obedeça os sinais do corpo. Um forte abraço para todo mundo, fica com Deus e até a próxima.